Bom, sejam muito bem-vindos. A gente vai se apresentar, né? Quem não me conhece ainda, eu sou a Lê, eu sou psicóloga, sou orientadora de carreira. Trabalhei muito tempo no mundo corporativo e a Amanda está aqui hoje para poder contar um pouquinho também sobre ela, sobre a experiência dela, para a gente falar juntinho aqui sobre felicidade e trabalho. Então, aproveitem, tirem as dúvidas de vocês, escreve aqui que a gente vai respondendo durante a live, que vai ser mais um bate-papo, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa loucura que está acontecendo aí no mundo de trabalho hoje. Amanda, Sim, se você quiser se apresentar. tá bom. Primeira vez que tô fazendo live, pouquinho nervosa. Mas meu nome é Amanda. Eu também sou formada em psicologia, fiz mestrado mais voltado para a área de psicologia positiva nas organizações e no trabalho. Então, basicamente, o que eu estudei durante o meu mestrado e até hoje o que eu gosto de estudar é justamente isso, né? Como que as pessoas conseguem ser felizes e bem-sucedidas dentro daquilo que elas fazem, né? A coisa que eu mais gosto de fazer, eu acho que casa muito bem com esse assunto que a Lê trabalha também de carreira dentro da psicologia, tem tudo a ver, ainda mais com o dia da felicidade que a gente teve aqui no domingo. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Espero que vocês gostem. Exato, então fiquem super à vontade para mandar aí as perguntas de vocês. A gente vai começar falando sobre alguns assuntos polêmicos aí. A gente participou de um workshop super legal no final de semana. Vou deixar o link depois para vocês nos comentários também, da Feliciência, né? Ele é um instituto que estuda sobre felicidade. Ele trouxe alguns dados super relevantes. Inclusive, como que a gente metrifica, né? Como que a gente quantifica a questão da felicidade. Mas eu vou passar a voz para a Amanda, porque a Amanda estuda muito sobre psicologia positiva, o canal dela fala bastante sobre isso, sobre as virtudes. Então, você explica um pouquinho para a gente, Amanda? Sim, então falando um pouquinho mais da psicologia positiva para o pessoal entender, passa longe daquela ideia de ser só o pensamento positivo, né? Na verdade, a psicologia positiva é um movimento que surgiu dentro da psicologia, justamente porque eles entendiam, a psicologia entendia, os cientistas, né? Que a gente tinha um conhecimento de século já, quase, sobre o sofrimento humano, sobre as coisas que adoecem, né? Sobre as patologias e depressão, enfim, tudo que leva o ser humano a chegar num estado que não é de saúde, né, de insalubridade, mas que pouco a gente conhecia sobre o que faz as pessoas serem felizes e bem-sucedidas. Inclusive, né, tem essa questão de a gente saber avaliar muito bem e até mensurar várias coisas como a depressão, assim, mas não tinha nenhuma escala, nenhuma ferramenta que medisse felicidade, por exemplo. Né? E vinha muito questionamento se de fato ela era algo mensurável ou não, assim como outros, o que a gente chama de construtos, né, positivos dentro da psicologia. Mas descobriu-se que sim, que não é só um termo filosófico, eles têm uma definição, né? A gente consegue definir o que é, descrever a partir dessa definição e com isso criar instrumentos que permitem que a gente possa medir, né, a felicidade. Então, existem várias ferramentas já desenvolvidas, falando um pouquinho, né, sobre medir, e tanto elas servem tanto a nível de indivíduo, então ferramentas que eu posso avaliar como está a minha felicidade, como, por exemplo, tem instrumentos que as empresas podem usar para avaliar como é que está uma felicidade a nível organizacional. Então, falando para o pessoal que trabalha mais com empresas, mas organizações a gente pode entender como qualquer tipo de organização, pode ser escolas, hospitais, entendo no sentido mais amplo possível, que não é no nível do indivíduo, é mais no nível macro. Né? Então, assim como os indivíduos, as organizações também podem ser felizes, as escolas, enfim, podem ter uma cultura positiva, que a gente chama, né? Eu respondi. Exato. E aí, o ponto principal, né? Como que isso cabe para a gente? Além da ciência, né? Como que a gente pensa na questão da felicidade em si? E aí eu queria trazer para o tópico os três pontos que a gente viu no final de semana. E que, gente, aquele meme que todo mundo fala, ser brasileiro não é fácil, é real, por questões políticas, né? Questões de corrupção mesmo. Então, três pontos aí que para mim está muito claro, se a Amanda você quiser complementar, né, depois. Para ser avaliado é o PIB,
Então, a gente tem que ver fatores econômicos, sim. A gente tem a questão da confiança nas posições de liderança. Então, isso serve tanto para a parte política quanto para as empresas. E aí já comecem a pensar dentro do ambiente de trabalho de vocês. Qual que é o papel da liderança? Como que vocês se sentem em relação a isso? E a questão da corrupção, que tem aí também muito a ver com a questão da confiança. Tem mais algum ponto que você lembra, Amanda, que você acha que vale para a gente já incluir nesse tópico aqui? Do workshop, eu acho que de principal é isso, até porque tem bastante coisa, né, pra gente tratar, então Sim. a focar nisso e aí no que mais surgir, eu vi que já tem gente perguntando aqui algumas coisinhas. Então, pra gente poder Boa. também bater um papo com o pessoal. Vamos ver aqui. Qual pergunta não achei ainda? Vi o pessoal comentando. Ser feliz, é ser bem-sucedido, a gente vai entrar nisso, né? Nessa Vamos definição falar de um ser pouquinho bem-sucedido sobre. e ter sucesso. Quero, Vamos todo mundo falar. quer. Tá, vamos começar por esse, então? Pode ser, pode ser. Pode ser. O que que acontece, né? A gente, como é um bate-papo, todo mundo vai complementando aqui, mas o que eu falo sempre, o que é felicidade para você, né? O que é felicidade para uma pessoa não é felicidade para outra pessoa. Tanto que a Amanda falou de construtos, mas a gente, para falar de uma maneira mais fácil, vamos falar definições, que aí tem várias Uhum. formas de medir, e, enfim, várias coisas que influenciam. Mas se você não refletir e não souber o que te faz feliz, a gente não consegue falar sobre sucesso e nem sobre o que, que vai te fazer feliz no trabalho, né, Amanda? Exatamente. É uma coisa muito legal, eu acho que esse livro aqui, nesse livro aqui, ó, o cara que desenvolveu esse livro, opa, ele tá de ponta cabeça, tudo bom. Fez a Harvard Ser Feliz, o autor é o Sean Arthur, e ele percorreu 50 países, ele é um pesquisador lá de Harvard, e a questão que ele estava estudando era justamente essa, né? Que a maioria da lógica que as pessoas usam, da lógica que eu tô falando assim, tanto para escolas, a gente aplica isso, quanto para estilos parentais na hora de educar as pessoas, quanto cultura das empresas, quanto, enfim, de maneira geral, quando o ser humano pensa, né, em carreira, ele pensa que ele vai ter que trabalhar duro. Primeiro ele vai ter que se formar, depois se formar, tipo, formar o seu conhecimento. Aí ele vai trabalhar duro, depois ele vai ter o sucesso. Esse sucesso pode ser uma realização profissional, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa que seja. E depois ele vai ter a felicidade. Então ele tem esse percurso, né? De trabalhar duro, conseguir sucesso e aí, como resultado do sucesso, colocar a felicidade. Só que perceba que quando a gente coloca nesses termos, a felicidade ela está depositada sempre no final. Então ela está em cima de um alvo móvel. O alvo móvel é o sucesso. Porque o que acontece? Quando você chega no sucesso, você quer mais. Né? Você quer ter um nível de conhecimento, você chega naquele nível, você quer mais. Você tem uma meta financeira, você chega naquela meta, você quer mais. Então, se a felicidade está depositada nesse parâmetro, ela é um alvo quase que inatingível, assim. Então, fica praticamente impossível que as pessoas consigam ser felizes se a gente olhar por essa visão, né, da felicidade como um objetivo final. E o que ele percebeu é que as pessoas que eram verdadeiramente felizes, né, que tinham atingido níveis mais altos nessas escalas que a gente usa para medir felicidade, elas faziam o percurso contrário. Né? Pela pesquisa do Chan, na verdade, as pessoas que conseguem ser realizadas no caminho, enquanto elas aprendem, enquanto elas trabalham, elas liberam mais dopamina, obviamente, no cérebro. A dopamina é como se abrisse os canais de aprendizagem, então elas conseguem aprender mais, conseguem ter mais um desempenho melhor, vamos dizer assim, no trabalho que elas estão fazendo. Consequentemente, trabalhando felizes, elas atingem mais sucesso e a felicidade dá dinheiro no fim das contas. Né? Exatamente. Aumenta até a questão do engajamento também, né? É um dos fatores que dentro da empresa a gente acaba olhando bastante é o engajamento do colaborador. Então, acaba sendo um reflexo de todo o processo. E aí, pegando até o gancho, né, da orientação de carreira, principalmente com a metodologia que eu utilizo, mas isso é uma coisa que a gente vê em outras metodologias também, a gente faz muita construção
pela sua narrativa, para você entender como está o seu processo hoje. Parar de viver só o futuro e começar a entender que você já está vivendo. Então, a gente volta para aquele passo. O que te faz feliz? Então, isso é uma reflexão individual que nenhum profissional vai poder te ajudar, porque tem todo um conjunto de crenças, de vivências, de experiências, de valores, do meio onde você está inserido, que vai influenciar nisso, e sabendo, tendo essa consciência, aí sim a gente pode começar a pensar no trabalho que te faz feliz, porque aí a gente entra no outro tópico, que é a questão da integralidade do trabalho. Antigamente a gente pensava no trabalho como algo a ser cumprido, mas hoje a gente vê que não dá para diferenciar o trabalho da própria vida, né, Amandinha? Claro, porque de fato você passa a maior parte do teu dia trabalhando. O trabalho é quem você é no fim das contas, né? Ele te constitui como indivíduo. Então não tem como tu dissociar. A gente até usa o termo vida pessoal e vida no trabalho para ficar mais fácil de a gente definir o tempo que a gente não está trabalhando e as outras atividades que a gente faz. Mas o homem é o que ele faz da vida, né? E se o que ele faz da vida por muitos anos, a fio por muitas horas do dia é trabalhar, então ele é o trabalho dele também. Também, né? Não só, mas também. Exatamente. Então, aproveitem quem se sentir confortável para comentar o que é a felicidade para vocês pensando no trabalho. Claro que já tem algumas pesquisas que mostram, mas a gente sempre volta para a parte individual. Não adianta a gente trazer aqui as principais habilidades ou o que é felicidade no trabalho, porque cada um tem um contexto único e individual. Quem se sentir à vontade, comenta aqui para a gente também. Até para facilitar, acho que o raciocínio, né, do que é a felicidade para cada um, é a gente partir da definição, né, que a felicidade ela é entendida de maneira geral como um estado de bem-estar, um estado de experiências, sensações, emoções positivas que você adquire momentaneamente e a longo prazo também. Então ele está muito ligado com o teu senso de propósito, né, com como que você percebe as situações, o que te acontece no ambiente, até o Chan, ele comenta, eu não sei se é exatamente nesse livro ou se é em alguma palestra dele, que eu já, porque eu sou a louca, né? Eu vejo tudo que ele faz, eu tô Mas assim, ele estava comentando sobre a gente, na verdade, ser responsável por mais ou menos 90% da nossa felicidade. Fatores internos, que eu quero dizer assim, que só 10% da nossa felicidade tem a ver com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, com fatores concretos, de fato, circunstâncias do ambiente, né? E os outros 90% depende muito da maneira como a pessoa vivencia tudo aquilo, como é que o cérebro dela percebe as coisas, interpreta as situações, se relaciona com as pessoas, enfrenta as adversidades, até a forma como lida com o estresse. Então, se você vai lidar com o estresse como se fosse uma ameaça ou como se ele fosse um desafio para você, isso tudo influencia. Então, é uma coisa muito individual, né? Que é Então, a a gente parte subjetiva que ela estava falando, né? Ela que eu digo é a professora Carla, né? E depois a gente vai deixar as referências, mas ela que trouxe esse relatório mundial da felicidade nesse último final de semana. Tanto eu quanto a Amanda, a gente acabou fazendo alguns posts sobre felicidade nos nossos Instagrams. E hoje a Amanda postou bastante coisa também sobre a Dinamarca. Olha, que tá muito legal. Mas ela acabou falando do fator da subjetividade, eu acho super importante, porque por mais que a gente também se automotive, né, que entra muito essa questão da subjetividade também, a gente tem que lembrar que para realmente ser feliz, isso só não basta, né, Amandinha? não, E também é uma coisa importante lembrar, até para quem cuida, para quem é gestor, cuida de organização, é que você promover um ambiente saudável, né? Você promover boas condições de trabalho para as pessoas também é essencial, né? E quando a gente fala isso, não é só uma pessoa não tem insatisfações, porque é muito diferente você não ter insatisfações e estar tá num estado neutro e você ter satisfações. E satisfações, eu digo, são fatores que podem levar as pessoas a atingir o nível de felicidade a partir da subjetividade delas. Né? Elas pegarem os elementos que estão ali, então, boas condições de trabalho, uma carga horária, né, que seja saudável, que seja justa. Vamos pensar,
valorização, feedbacks constantes, oportunidades de crescimento e aprendizado. Tem muitos fatores e que também dependem do que a pessoa busca, né, em cada lugar que ela trabalha, cada carreira que ela escolhe. Mas ela, quando tem essas oportunidades, fica muito mais fácil, lógico, para ela perceber as coisas positivas que estão acontecendo ao redor dela e conseguir se desenvolver com isso, né? Conseguir atingir um bem-estar maior, assim. Exato. Eu vou. A primeira pergunta que eu realmente vi, gente, porque eu tô até buscando aqui, eu não encontrei. Se alguém tiver encaminhado, se a Mandinha vê alguma outra, fica à vontade. Oi para todo mundo que chegou aí depois. O Luciano mandou aqui pra gente, né? Ser feliz no trabalho é proporcional ao salário, local onde reside é fundamental ou tudo muito subjetivo? Ótima pergunta. Quer começar a responder? Eu começo. Bom que as duas falam bastante aqui, né? Pode começar, né, se quiser. Até a gente tinha anotado para comentar essa questão do dinheiro, do salário, que é importante. Do dinheiro. Exatamente. Gente, a questão de salário é importante, mas até um nível X. Eu acabei disponibilizando um link que é muito bom, é muito antigo, mas ele continua sendo bem atual, que é do Nerdologia, que é do Átila, e ele acaba explicando bastante, né? Então, sim, a gente precisa suprir as nossas necessidades, eu não falo só das básicas, de se alimentar, mas as de satisfação também. Porém, quando você começa a conseguir fazer uma viagem, ir a um restaurante, se vestir, enfim, ter uma segurança financeira, o excedente ele passa a não ser compatível em relação à felicidade, porque a gente começa a buscar realmente outros fatores de satisfação. Então, o salário até um ponto X, sim, e aí a gente está falando aqui de uma realidade brasileira, então a gente sabe que é bem diferente se for comparar com a Dinamarca, com outros países muito mais desenvolvidos. Então, sim, o salário influencia, mas a partir disto, ele não é o fator principal, né? Gostaria de complementar, Amandinha? Isso, e até a própria relação que, agora que tu falou de cultura, que eu estava pensando, a própria relação que o povo estabelece com isso, né? Porque para o brasileiro, por exemplo, essa questão do poder aquisitivo e de comprar coisas para se afirmar pesa muito mais do que em outros países, como a Dinamarca, que eu estava falando, por exemplo, que ninguém faz muita questão, né, de ter coisas maiores, porque como todo mundo tem muito acesso e muita facilidade para comprar, você ter mais coisas para eles não é grandes coisas. Então, eles vão precisar de Exatamente. para chegar nesse patamar ali que te traz realmente essa realização. Gente, aí eu vou fazer uma simbologia muito básica. Isso aí, se tiver Nutri aqui, quem tiver, é muito básica. Toda vez que você se restringe, que você não pode ter alguma coisa, obviamente você quer muito mais. Você vai ficar com foco, a sua percepção focada naquilo, até porque é uma necessidade básica. Você não vai conseguir viver sem. Então, isso vai ser o centro das atenções da gente aqui no Brasil, sim, pensando na camada principal da população, tá? Até porque é uma sobrevivência. Somos seres humanos, a gente já saiu da idade da pedra, mas a gente continua tentando sobreviver, tá? Sim. Não sei se a gente respondeu. Oi, pode Uma coisa que complementar. eu queria complementar é que o salário, ele não representa só o poder aquisitivo. O salário também é uma forma de reconhecimento, né? Então, se você está recebendo Exato. de um jeito desproporcional aquilo que você considera que é justo para o teu esforço, para o teu desempenho, né? Não só pensando nas tuas condições financeiras ou no retorno material que o trabalho vai te trazer, mas no quanto você se sente reconhecido, valorizado e justiçado, tem essa palavra? Não sei. Mas que está sendo justo com aquilo que você está fazendo, isso tem a ver com a felicidade também, né? Tem a ver porque talvez tenha mais a ver com a infelicidade, com a insatisfação, porque o que a gente mais vê são pessoas em diversos tipos de carreira e de trabalho que, não, infelizmente, não são reconhecidas, valorizadas, o que elas recebem não está no nível daquilo que elas entregam. E isso gera uma frustração muito grande por motivos óbvios, né? Não só pelo poder aquisitivo.
Exato. E aí eu vou pegar o gancho para complementar até com alguns exemplos. Vocês sabem, eu sou orientadora de carreira, então não se preocupem, eu nunca exponho ninguém, mas é muito diferente alguns perfis de clientes que surgem para mim, né? Eu vejo que muito dentro da tecnologia, principalmente, quem aparece para passar comigo não está tão preocupado às vezes com o status que uma vaga pode trazer, de maneira geral. Tá? Então, se eu ocupo a posição de sênior, de júnior, de coordenador, geralmente de todos que já apareceram para mim e como recrutadora também, né, era a experiência que eu tinha, eles estavam muito mais preocupados em outros benefícios, seja salário, flexibilidade e tudo mais, e isso entra no pacote aí também da felicidade individual. E eu vejo que às vezes outros profissionais que surgem da área que a gente chama de business, negócios, que não é tecnologia, acaba vendo às vezes também com a necessidade de satisfação de status, de poxa, se eu ocupar a posição X, mesmo que eu não tenha um aumento salarial tão grande, mas eu já tive um reconhecimento, eu me sinto feliz. Então, pensem o que que faz cada um de vocês realmente feliz, para aí sim vocês conseguirem achar ou criar ou perceber o ambiente de trabalho da melhor forma possível. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal, é se existe orientação de carreiras para pessoas de terceira idade, né? Que é que Ai, Existe. Na verdade, a gente chama que é a preparação para a aposentadoria, né? Então, as pessoas que já saíram, ou estão saindo do mercado de trabalho e como que elas vão reajustar isso dentro da nova rotina. A gente tem que lembrar que a aposentadoria, gente, pensando em política, ela foi feita há muitos anos atrás, quando a taxa de mortalidade, a época que as pessoas realmente morriam eram muito mais jovens do que acontece hoje em dia. Isso ainda não foi revisado a questão da aposentadoria, de tempo de serviço, mas as pessoas acabam ficando ociosas, né? Então, a revisão desse processo de como que eu vou ter o meu projeto de vida agora que eu não tenho uma rotina dentro de uma empresa, o que que eu vou fazer, como eu vou ser útil, como eu vou ser feliz, existe sim. e outra coisa que é legal é que quando as pessoas trabalham, e se elas estão trabalhando felizes, dentro daquilo que traz propósito para elas, de repente, quando elas param de trabalhar, elas perdem esse sentido, né? Então, os casos de depressão, eu lembro que eu tive aula com a professora Dulce, que ela é uma das principais estudiosas, assim, nessas questões de carreira, e ela comentava muito sobre isso. Que tinha um grande índice de depressão, de falta de motivação com a vida, depois que as pessoas paravam com essa atividade laboral. E ela também trabalhava com um grupo de terceira idade que ela comentava bastante que o termo aposentadoria, ele já remete ao recolhimento ao aposento. E há muito tempo a aposentadoria já parou de ser. Tipo, não significa mais que a pessoa vai ficar em casa de chinelinho ali fazendo tricô. Né? Então, existe um novo significado para aposentadoria, existem novas possibilidades. Assim, Exato. conversando, falando assim, de uma pessoa que trabalha no RH. É muito, e convive, assim, não só falando pelo meu trabalho, mas pelo que eu converso com pessoas que estão atuando na área e com candidatos também. Existe um preconceito muito grande em contratar pessoas de maior idade para trabalhar em vários tipos de cargo. Né? Eu trabalho muito com desenvolvedores e tem um monte de desenvolvedor que trabalhava já com tipo linguagens que quando começou o desenvolvimento, que elas eram bem mais antigas, assim, COBOL e Tá bom. As duas estão bom. é uma galera que trabalhava com umas coisas assim, ó, tipo, muito, muito antiga, e aí resolveu, né, se especializar e se atualizar, e agora tá buscando reinserção e encontra muita dificuldade de conseguir ser contratado pela aparência, né? Então, por ser uma pessoa que tem um aspecto mais velho, às vezes o recurso. Vocês estão me vendo? Não, tá tranquilo. Faz super Que bom. sentido. E isso Não eu sei. vou. Pode falar, Amandinha.
Não, é que não tem esse entendimento, tem esse preconceito da maior parte dos profissionais, especialmente de tecnologia, com pessoas que têm mais idade, no sentido de assumir que por elas terem mais idade, elas estão desatualizadas, o que não necessariamente, né? Porque hoje a gente tem acesso à informação a rodo, então muitas vezes esse profissional ele vai ter uma visão de mercado e de mundo e de dinâmica, de várias coisas que pode agregar muito mais do que só o conhecimento, sei lá, em tecnologia, ou seja o que for, né? O conhecimento específico que ele tem. Então, Exato. E aí eu vou puxar um gancho disso que você falou. Essa é a parte boa do bate-papo, né, gente? Porque o papo vai fluindo mesmo. De uma habilidade que hoje a gente vê e fala não só na parte de orientação de carreira, mas dentro das empresas vocês já devem ter escutado. Se escutaram, manda um sinal, fala que já escutou ou não, mas que é a questão do protagonismo de carreira. Tá muito em alta falar sobre o protagonismo, mas quanto mais a gente estuda, a gente vê que pelas mudanças do mundo e pela instabilidade econômica e por tudo que vem acontecendo, existe essa necessidade da gente realmente escrever a nossa carreira. Não mais depender do que a empresa está oferecendo para a gente. Então, conforme você vai se aprofundando na sua área, você vai criando um leque de possibilidades. E aí, onde eu posso atuar dentro da minha área? Isso vai te trazendo uma liberdade e uma segurança também, não só emocional, mas uma segurança realmente de tudo bem, se eu não puder mais servir para essa empresa, eu também tenho espaço em outras empresas ou no mundo. E aí a gente busca a questão do lifelong learning, né? Que todo mundo deve estar escutando também, de estar sempre se atualizando. Então, galera que não gosta de estudar, não adianta, isso é coisa do passado. Hoje em dia, a gente continua estudando, se aprimorando, sim, até por uma necessidade individual de sobrevivência, tá, gente? E se a gente encarar isso de uma forma positiva, que a gente volta para a questão da percepção, isso vai soar muito mais leve para a gente, muito mais gostoso. E se a gente fizer e trabalhar com alguma coisa que a gente gosta, a gente vai estar estudando um assunto que faz sentido para a gente. isso, até porque uma Então, das coisas que mais traz motivação para o ser humano é a percepção de que você está evoluindo em algum desempenho de alguma habilidade. Na psicologia positiva, a gente fala bastante do conceito de flow, que até muita gente não conhece, mas é fácil de explicar. Ele basicamente é como se fosse um gráfico que acompanhasse assim o quanto que você domina de alguma habilidade associado com o desafio que aquilo representa para você. Então, quanto mais você aprende e quanto mais desafiadora é a tarefa, mais você entra nesse estado de flow, que é um estado de total motivação. E é muito legal que eles estudavam isso nos pintores e era curioso porque os pintores que estavam em flow, o nível de dificuldade da pintura estava em equilíbrio com o nível de habilidade que eles tinham. Então, quando eles entravam nesse equilíbrio, eles perdiam a noção do tempo, era uma noção distorcida, às vezes parecia que passava muito tempo, às vezes parecia que o tempo parou. Eles perdiam a noção de necessidades fisiológicas, então eles esqueciam de comer, esqueciam de tomar água, esqueciam de si, mesmo eles só se concentravam na tarefa. Ayrton Senna era outra pessoa que conseguia entrar muito nesse fluxo de motivação, que ele aliava sempre o desafio das curvas, por exemplo, quando estava chovendo, que era o que ele mais gostava de fazer, curva em alta velocidade com chuva, ele descrevia muito que era como se ele estivesse entrando num túnel e só existisse aquilo, e ele tinha que se concentrar muito naquela habilidade que ele precisava ter. E aí, quando ele via que ele conseguia, aquilo preenchia ele de uma maneira como nenhuma outra coisa conseguia preencher. Então, esse desenvolvimento das habilidades e estar em constante aprendizado, como a Lê falou, contribui muito porque quando você está em flow, você atinge a felicidade. Né? Você atinge o teu crescimento pessoal, isso te preenche. Né? Então, as pessoas que têm o prazer de experienciar isso, elas conseguem confirmar melhor do que qualquer um que tente descrever, né? e aí, gente, aproveitando, né? Não significa que, se você pesquisa muito sobre o assunto, gosta muito de assistir o assunto, você tem que trabalhar com isso. Tem várias vertentes e a gente sempre adapta muito para a realidade do momento, a sua necessidade principal. Mas comece a se observar, né? Porque tem muita gente que fala, mas eu não sei no que eu sou boa, do que eu gosto de trabalhar. Então, qual que é o tipo de assunto que você
dá aquela gugada sempre, que você pesquisa, que você gosta, que você tem afinidade, que você acompanha. Possivelmente, esses são assuntos que, se você conseguir correlacionar com a sua área de trabalho de alguma maneira, isso vai te trazer muito mais satisfação. Porque é muito chato a gente ter que estudar coisa que a gente não gosta uma vida inteira. Aquele último post que eu fiz, que também foi um artigo lá de Harvard Review, que traz a mesma referência do livro da Amanda. Ele fala que a gente trabalha em média 90 mil horas durante uma vida. É muito tempo. E isso a gente tem que ver a referência do local que foi pesquisado, porque no Brasil a gente sabe que trabalha mais do que a média de alguns outros países, né? Se comparado. Então é muito tempo para a gente fazer coisas que a gente não gosta, estudar coisas que a gente não gosta. Isso não vai ser possível trazer um sentido para o seu trabalho. E aí, para quem chegou no início da live, né, a Amanda estava explicando a questão da percepção e dentro da psicologia positiva, e eu utilizo isso muito também, por isso da gente fazer junto a live, é a questão de, no meu dia a dia, eu faço mais coisas que eu gosto ou que eu não gosto. Se na sua leitura gritantemente você fizer coisas que você não gosta, gente, tem que rever, porque você vai adoecer. Fisicamente, mentalmente, não somos maquininhas, né? Nós somos pessoas e somos movidas por sentimentos e emoções. Então, a gente precisa incluir na nossa rotina possibilidades de prazer. Não sei se ficou claro, quer complementar alguma coisa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta também, gente? Isso, enquanto o pessoal complementa, é que é inevitável em todo o trabalho, né? Não tem como, a gente sempre vai fazer alguma coisa, algumas coisas que a gente não gosta tanto, né? Mas é isso que a Lê falou de incluir e trabalhar com coisas que façam sentido é fundamental para dar aquele equilíbrio, né? Ninguém consegue suportar tudo. Na verdade, eu sempre gosto de falar do Viktor Frankl porque ele coloca muito à prova isso, né? Porque ele não foi qualquer pessoa, ele foi um psiquiatra que foi para o campo de concentração, né, durante o nazismo, e lá eu adoro falar do Viktor Frankl, eu achei sensacional. E lá nesse O campo livro de é ótimo. ele queria entender por que algumas pessoas desistiam da vida e não fazia mais sentido viver e se jogavam na frente dos fuzis, e por que outras pessoas, naquele mesmo contexto caótico que eles viviam, e, tipo, sem palavras para descrever por que outras ainda queriam muito continuar vivas e eram felizes lá mesmo assim, que eram justamente as pessoas que tinham esse propósito. Então, mesmo naquele lugar, né, mesmo quando estava tudo ruim, que não tinha uma coisa que elas conseguiam apontar que fosse positiva, elas ainda eram sustentadas por um propósito, que era sempre algo transcendente, algo maior a elas, mas que fazia com que elas suportassem aquilo porque elas sabiam que em algum momento aquilo que elas gostavam de fato ia chegar, né? Então, existem fases na nossa vida que a gente não consegue ver nada positivo, mas que se a gente tem aquele sentido e a gente sabe que em algum momento ele vai conseguir entrar na nossa vida e ser incluso na nossa rotina, a gente consegue suportar, né? Lógico, dentro do nível saudável, não vamos se martirizar também no trabalho, não é isso que eu tô falando, mas é, tipo, é só para ressaltar a importância de você ter um sentido e de você ter conhecimento daquilo que é importante para você conseguir, né, mesmo em momentos de muita dificuldade, ter uma certa motivação, uma estabilidade para continuar. Exato. Antes de responder a Vicky aqui, queria até complementar que todo mundo fala muito da gratidão, ai, gratidão, mas o hábito de ter gratidão, de conseguir quantificar coisas boas no seu dia a dia, ele modifica a mente, modifica as emoções e a forma que a gente vê o nosso dia a dia. Então, por mais que nem todo mundo acredite, ter uma listinha de gratidão, começar a perceber, poxa, o que que eu já tenho hoje, o que que eu já conquistei, olhar o passado, né? A gente esquece. Por que que todo psicólogo fala, gente, escreve? Porque a gente se esquece. Então, possivelmente as coisas que você tem hoje, em algum momento você já quis. Já parou para refletir? Já conseguiu agradecer por isso? Então, isso acaba ajudando muito nesse processo que a Amandinha falou. Deixa eu Isso, voltar aqui. dica prática bem legal, Vicky,
que eu gostava de fazer todas as vezes que acontecia alguma coisa boa no meu trabalho, especialmente quando eu estava passando por fases difíceis, eu anotava num post-it a coisa boa que aconteceu na hora que ela aconteceu e colava no monitor, né? Então, Amo eu, post-it. ficava visível para mim ali, porque é muito fácil a gente esquecer depois que uma coisa positiva acontece. Na verdade, alguns estudos dizem que precisa de 7 coisas positivas acontecerem para suprir quando alguma coisa negativa acontece, para a gente conseguir superar aquilo, né? Então, para que eu não esquecesse dessas coisas, é uma coisa que, sei lá, eu fiz porque era o recurso que eu tinha ali, um post-it que para mim funcionou muito bem, aliando com essa técnica da gratidão também, porque quando você vê alguma coisa boa, você sente grato por aquilo, né? Também no livro do Chan, ele dá algumas técnicas que eu posso trazer aqui para vocês. De exercício de meditação, ele fala que em momentos do dia você parar e você respirar, você soltar o teu corpo, aliviar as tensões e tentar dispersar do teu estresse. Quem tem religião também, sei lá, fazer uma oração, se conectar com alguma coisa que te traga um pouco de paz, porque a gente recebe muita informação o tempo todo. Isso deixa a cabeça no automático e facilmente é um passinho ali para adoecer. Então, tu tem tempos de respiro, né, no teu dia é muito importante para melhorar o teu autoconhecimento, tua felicidade, teu nível de satisfação, ou a forma como você vai perceber as coisas, né, já que isso determina 90% da felicidade. Outra coisa que ele fala é sobre praticar atos aleatórios de bondade, e aí numa palestra que ele deu, eu achei legal que ele fez o exercício de todo dia usar 2 minutos do dia dele para mandar um e-mail para um amigo. Um e-mail de 2 linhas, 2 frases, falando que, sei lá, que estava com saudade, ou lembrando algum momento bom que eles tiveram juntos, um amigo não necessariamente do trabalho, né, mas uma pessoa especial para ele. E ele começou a fazer isso, e depois ele fez um estudo para ver a efetividade dessa prática, e funcionou muito. Então, uma coisa inusitada que ele começou... E assim, ele conta que quando ele ia fazendo isso, de mandar um e-mail para uma pessoa aleatória demonstrando algum ato de generosidade, ele foi percebendo que ele tinha muito mais pessoas queridas para ele do que ele achava que ele tinha. E isso dava motivação para ele trabalhar, mudava o ânimo do dia, né, de alguma maneira. Então, é uma outra dica, não necessariamente de autoconhecimento, mas de prática, que a gente pode fazer no nosso dia a dia para deixar o dia mais feliz, né, para mudar o nosso estado de ânimo, né, para ficar mais positivo, a gente perceber melhor as coisas. Porque a forma como a gente está se sentindo influencia tudo, né? Então, é uma dica. E não necessariamente precisa escrever um e-mail, né? Pode, sei lá, mandar um WhatsApp, pode... não sei, às Fazer um vezes até elogio fazer um elogio. sincero, né? Que às vezes a gente lembra e fala, poxa, aquela pessoa é tão importante para mim, e a gente não tem coragem de ir lá e falar, porque fica com vergonha, porque acha que não faz sentido. E aí, quando a gente acaba passando isso para frente, a gente vê que é muito bom para a gente e para outra pessoa também. Então, tem várias formas, com certeza. Vou responder aqui, tanto a Vicky quanto o Wagner, né? Em relação à parte de autoconhecimento. Como que a gente faz? Eu não sei se você chegou no início, Vicky, mas aí, felicidade no trabalho. Primeiro ponto, autoconhecimento. O que é felicidade para mim, de forma geral? Por quê? Porque hoje a gente não diferencia mais, como era antigamente, felicidade no trabalho, felicidade em casa. Felicidade é felicidade. A gente vai adaptar para a realidade. Travou? Vocês estão me escutando? Ah, foi só a Mandinha. Oi? Vocês estão me escutando? Foi só a Amanda que caiu? Boa. Caiu. Não sabia se eu tinha caído, se só você tinha Caiu. caído, o pessoal começou a responder agora. Mas voltando à resposta lá, né? Então, eu já sei o que é felicidade para mim. A partir disso, você pode utilizar, por exemplo, a roda da vida para identificar qual área da sua vida que precisa de mais atenção, né? Então, a gente avalia caso a caso, mas quanto mais informações você tiver para te direcionar,
Vocês estão aqui comigo? Acho que sim. Só a Amandinha caiu. Beleza. Vou terminar de responder a Vicky. Quanto mais informações vocês tiverem para te direcionar, melhor. Então, primeiro, comecei a me perceber durante o dia. O que que me faz feliz, o que que não faz, quem eu sou, qual o meu meio. Deixa eu aceitá-la aqui de novo. E aí eu vou escrevendo. Por que eu escrever? Porque a gente reflete sobre isso, porque a gente vai ter registros para depois voltar nele e poder quantificar mais, igual a Amanda falou. E aí depois você pode utilizar outras ferramentas. E aí eu indico a roda da vida, porque às vezes isso é muito comum em consultório. Quando a gente começa a atender alguém, a pessoa chega e fala, eu tenho um problema X. Aí quando você vai ver, o problema era Y. Então, fazer revisões de todos os setores da vida é muito importante. E aí tem vários outros processos de autoconhecimento, né? Eu não vou conseguir falar sobre todos aqui agora, mas esses já são algumas dicas. Ter um diário, reler, começar a perceber o seu dia a dia, o que te faz feliz, o que não te faz feliz, qual área você precisa de mais atenção. Voltou a Amandinha, tudo certo aí? Tudo certo, tô ouvindo. Gente, desculpa, não sei o que aconteceu aqui. Problemas tecnológicos. Não, segue. Bom, e aí, Vicky, procurar um profissional que vai te ajudar, tem várias áreas diferentes, entende aí o que faz sentido para ti, para poder esse profissional te conduzir na área de autoconhecimento, tá? Que você tem maior necessidade. O Wagner falou aqui, boa noite, ótimo assunto, obrigada, Wagner. A gente fica muito feliz, porque todo mundo está adoecendo nesse país, a gente precisa falar sobre isso. Eu tive problemas de saúde por conta do trabalho e hoje entendo quão importante é buscar a qualidade de vida. Tinha um salário bom, mas não sei até que ponto valeu a pena. Wagner, eu não sei se você está acompanhando, mas assim, você não é o único. E aí eu vou trazer um outro tópico. Eu não sei nem quanto tempo a gente tem aqui ainda, porque eu acho que cai a live. Se cair qualquer coisa, a gente finaliza aqui depois. Mas está tendo um movimento mundial, né? Na verdade, dois fenômenos. Um começou a ser estudado pela Microsoft, que é o IOLO. E aí sim são pessoas que pediram demissão ou saíram de seus empregos em busca de um propósito, e a grande resignação, que aí não entra só a questão do propósito, entra a questão de qualidade de vida, aumento de salário, enfim, tem alguns fatores diferentes, mas muita gente tem passado por esse processo e um deles é a questão do adoecimento, da saúde mental. Isso também está dentro da grande resignação, que é esse fenômeno. E o que que acontece, né, gente? Esse é um assunto super delicado, porque durante a pandemia a gente mudou muito. Então, o mundo mudou economicamente, estruturalmente. A gente pode ver que a forma de locomoção, tudo foi modificado, mas a gente também mudou. Por quê? Muita gente ficou isolada muito tempo longe da família, muita gente perdeu pessoas queridas, muita. Então, todo mundo sofreu algum impacto muito grande e isso fez com que a gente percebesse as nossas prioridades de forma diferente. Até então, a nossa prioridade, principalmente aqui no Ocidente, é muito mais capitalista, muito mais quantificar, e eu não estou falando que isso mudou para todo mundo, mas as pessoas começaram a colocar outros valores e necessidades junto. Então, esse é um movimento que mexeu com todo mundo, a gente ainda está se readaptando em relação a isso. E de verdade, muito obrigado por compartilhar. Eu também passei por esse processo no último ano. Isso foi um dos motivos que me motivou a acelerar essa minha mudança de carreira. A Amandinha também, né? Então, tá cometendo todo mundo. E eu não tenho vergonha de falar, e acho até bom falar, porque toda vez que eu contei para algum amigo, eu vi que esse amigo ficava muito mais à vontade de falar da própria insatisfação. E enquanto a gente não falar sobre essas insatisfações e isso que adoece a gente
as pessoas também vão ficar com muito mais medo e a gente não vai encontrar soluções. Uhum. Então, obrigada por compartilhar com a gente. Mais perguntas? Acho que não, né? Oi, pessoal que está chegando. Quem está chegando depois, a gente vai tentar deixar a live salva também. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de saber de mais alguma coisa? Acho que os pontos principais, né? A gente acabou trazendo, tem muito mais coisa que dá para a gente trazer aqui, mas a gente ficou com medo de se estender muito, de não dar tempo. Você queria acrescentar alguma coisa, Amandinha? Não, a princípio não, falando ali, né, que o Wagner abriu a experiência dele, eu também, recente, muito recente, passei por isso, né, e a gente às vezes em casa, trabalhando em casa, depois da pandemia, a gente não percebe o quanto a mais a gente trabalha, né, porque quando a gente tá fora, tá na empresa, a gente até acaba saindo um pouco, tomando um cafezinho, levantando, indo no banheiro, mas falando por mim, assim, trabalhar em casa foi como se a minha vida virasse só o trabalho, porque eu levantava e eu tava sempre no mesmo ambiente, eu tava sempre com a sensação de fazer a mesma coisa, e se eu estava em casa e eu não estava trabalhando, sentia culpa, e ao mesmo tempo, quando a gente começa a render mais, parece que existe a sensação, por parte dos outros e pela nossa parte também, de que a gente é capaz de dar conta de ainda mais coisas, aquilo que eu falei do alvo móvel, né? Então, quando a gente vê, o número de demandas já está assim, ó, estrondoso, e aí lógico que começa a falhar, né? Eu demorei muito para perceber que as coisas estavam erradas e eu comecei a perceber por sinais, assim, que a gente nem associa com o trabalho de primeira, né? Então, eu começava a perceber que a minha cabeça já não associava mais as coisas, que eu tava dormindo muito mal, mas assim, ó, tipo, tinha muita insônia, eu tava assim. Meu sono tava totalmente desregulado, eu não tinha mais fome, eu comecei a perder muito peso, então só foi quando meu corpo começou a gritar esses sinais, assim, esses e muitos outros, não sentia mais prazer em nada praticamente, foi que eu fui investigar, né? Porque é uma coisa que chega silenciosa, então tem que estar muito atento, sabe? Tem que conversar sobre isso, tem que E estar. os sinais confundem, na verdade, né? Sim, E esses que você trouxe é super importante para até reafirmar para todo mundo. A gente que é psicóloga acaba já tendo o costume de perceber esses pontos, até porque numa anamnese a gente sempre acaba perguntando, a anamnese é sempre uma entrevista que a gente faz no primeiro atendimento de psicologia, mas uhum, se o seu sono modificou, né? Ou tá dormindo muito, dormir muito também é um sinal de atenção, tá, gente? Dormir muito ou não dormir, comer muito ou perder o apetite, sempre os extremos, né? O trabalhar excessivamente, não achem que isso é normal, não é só uma necessidade que a empresa traz para gente, mas realmente acaba sendo uma motivação nossa e isso é um dos sinais do burnout, né? Tem aquele pico de produtividade absurda para depois cair e aí você não se concentrar, não render e chegar na staff realmente. falta de memória era outra coisa também que eu tinha muito, assim, não conseguia lembrar nem do que eu levantei para fazer, sabe? Era uma coisa bem fora do normal, assim, e não associa, né? Porque acha que tá trabalhando, que tá rendendo, que tá tudo bem, até começar. E daí, quando você começa a render, a não render mais, se culpa por aquilo, né? Tipo, pô, o que que tá acontecendo? Se eu conseguia fazer aquilo, como é que eu não consigo? E aí era mais uma culpa para lidar. Então, assim, não quero que E vire aí uma o seu fase, mas psicológico é já está muito importante prestar abalado. atenção nesses sinais, sabe? E reconhecer Exato. e pedir ajuda, porque existe ajuda, existe tratamento, existem coisas que você pode fazer. Então, não é uma condenação, não é um sinal de que tá tudo errado na tua carreira, mas sim de que você precisa fazer uma pausa, cuidar de si, voltar a trabalhar, voltar a fazer aquilo que faz sentido. Acho que a Juliane perguntou. Vou responder ela aqui, mas só para terminar, gente. Observou esses pilares, já fica atento e começa a fazer uma pesquisa e tentar sempre incluir na rotina os pilares do bem-estar, que tem que se movimentar, tem que comer bem, tem a questão do sono, então isso tudo influencia. É, Alessandra, em todas as cidades, você acha que conseguimos direcionar?
ou mesmo mudar a nossa carreira? Sim. Ainda mais hoje em dia, né? Como a gente está morrendo muito mais tarde, a gente acaba trabalhando por muito mais anos e hoje a gente tem muito mais acesso à informação, diferente do que acontecia antigamente. E por uma necessidade também de tanto externa, que vem de empresas, economia, mercado, quanto interna, a gente está tendo profissionais se adaptando e mudando de carreira ao longo da vida. Então, sim, independente da idade, dá. Porém, a velocidade como isso vai ser aplicado tem que ser analisado cada caso. Depende da sua bagagem, como que você vai conseguir colocar isso dentro do mercado de trabalho hoje, que tipo de habilidade você vai ter que aprender e desenvolver. Então, dá sim, só que a gente, para quantificar o tempo, a velocidade, aí tem que ser avaliado a cada um dos casos. Uhum. Outra coisa que eu pensei vendo a pergunta dela é que surgem muitas novas profissões, né? A gente não contava com o mundo do Instagram, com o mundo digital, e olha quanta gente hoje vive disso, né? Então não é só possível, como acho que até é necessário a gente, de tempos em tempos, avaliar, né? Se aquilo ainda faz sentido e tentar mudar, até, sabe? De acordo com as novas Exato. oportunidades que aparecem. Que tá sempre, eu não sei, uma vez eu vi, agora eu não vou saber dizer o número, né? Mas de quantas profissões novas surgem por. O CBO, ele foi, só para vocês entenderem, o CBO, onde a gente registra as profissões e tudo mais, ele foi atualizado, mas ele continua, ele segue desatualizado, né? Então, não temos ainda todas as profissões que realmente acontecem aqui no Brasil hoje, a gente acaba enquadrando em algumas outras, mas quando você vai fazer uma busca no LinkedIn, é cada nomenclatura que nem a gente conhece, assim, eu me surpreendo muito às vezes. Imagina, foi um prazer. Pode ficar à vontade para perguntar, Ju. E isso que você me falou, Mandinha, me lembrou de outro tópico que eu estudo muito, né? Toda semana, toda quarta-feira eu tô estudando aí sobre carreira. E a gente discute muito de um dos motivos que está deixando as pessoas muito infelizes no trabalho, que é essa falsa facilidade em mudar de carreira, em ganhar quantidade de dinheiro excessivamente. Isso não é real, gente. Quando a gente busca dados para mostrar o número de influencers que realmente ganham bem, ou de pessoas que vivem apenas do YouTube, enfim, de outras profissões que são vendidas como faça meu curso em 5 dias, você vai ganhar X mil reais. Isso está despertando muito a imaginação, principalmente dos jovens que querem ganhar dinheiro e ficar rico assim de um dia para o outro, muitos, mas também dos profissionais que estão trabalhando muito uma vida inteira e não conseguiram isso. Então, esse tipo de venda de novas profissões, a gente tem que entender que existe, mas que não é bem como ela está sendo vendida, né? Acaba sendo quase um fake news, porque não é real a forma que as pessoas vendem. Para vocês entenderem, para se posicionar no marketing digital, e olha que eu não sou marqueteira, mas para minimamente aparecer aqui e vender o meu trabalho, a gente tem que estudar, porque uma coisa é eu saber, outra coisa é eu passar isso para vocês. Gente, é muito difícil. São muitas horas consumindo o assunto, lendo, estudando, fazendo arte para alguém virar e falar que são em 5 dias você vai ganhar 100 mil reais, não sei quantos mil reais. Então, isso acaba adoecendo muitas pessoas também e é um dos pontos que a gente tem que trazer para a pauta. É isso. Mais dúvidas, pessoal? Gostaram? Tá fazendo sentido? Também chamando. Eu acho que o tópico principal é esse, né? A gente pode aprofundar depois se vocês tiverem interesse em trazer mais dados, marcar outros bate-papos, mas a reflexão principal é essa. Primeiro ponto, para ser feliz no trabalho,
A gente tem que entender que estamos no Brasil, então, com certeza, é muito mais ser feliz aqui no Brasil do que em outros lugares. Não estou falando que é o pior, não estamos no último lugar do ranking, mas a questão de corrupção, a questão de ter mesmo condições financeiras interfere diretamente na nossa felicidade. Então, a gente não pode jogar só a culpa na empresa ou na gente mesmo. Tem as questões externas que influenciam. O segundo ponto é a gente entender o que faz a gente feliz. Então, o que eu gosto dentro da minha rotina, o que eu gosto no meu dia a dia, o que eu gosto de ler, de consumir, de estudar, que tipo de atividades eu gosto de realizar e entender que vamos em qualquer área realizar coisas que a gente não gosta, só não pode ser o inverso, fazer mais coisas que a gente não gosta do que gosta. E tá sempre refletindo, readaptando, entendendo o mundo, dando pausas, né? Porque é muito importante, primeiro, para a gente absorver tudo que a gente já concretizou, tudo que a gente já conseguiu, seja por post-it, seja escrevendo num diário, mas é muito importante a gente se apropriar disso. E aos pouquinhos ir ajustando as áreas que realmente impactam mais a gente, né? Então a gente trabalha em um setor por vez da área da vida, e aos pouquinhos a gente vai chegando na vida que a gente sonha, na vida que a gente quer lá na frente, mas concretizando agora com pequenas ações. Isso aí. É Vocês isso. gostaram? Obrigada por dividirem um momento aqui com a gente. Obrigada pela companhia, pelas dúvidas. Foi bem legal. Valeu pela Eu experiência. Sim, também foi minha primeira live e fiquei muito feliz com a participação de todo mundo. Se vocês gostarem, manda depois, seja por direct ou comenta, compartilha com o pessoal e a gente acaba trazendo outros tópicos que façam sentido para vocês. Se a Mandinha topar, a gente pode trazer isso em algumas rotinas. Foi um primeiro teste. Se estiver fazendo sentido, a gente agenda um próximo, tá bom? Isso aí. Obrigada, Mandinha, adorei. Obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação. Um beijo, boa noite e Boa pensem noite. em mim na felicidade. Isso, qualquer coisa também a gente está sempre por aqui. Tchau.